da obra Rebooting Justice, More Technology, Fewer Lawyers and the Future of Law. Nós agora passamos a análise do capítulo 6 da obra, aqui no programa de pós-graduação em Direito da PUC-Minas, na linha O Processo na Constituição do Estado Democrático de Direito, e passo então imediatamente a palavra para a professora Natália, para que ela possa fazer a apresentação do referido capítulo. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de seminarizar, né, esse capítulo da obra, ele tem sido de grande aprendizado para mim. E antes de eu começar a falar do capítulo propriamente dito, né, o professor Jerry já adiantou que o objeto da minha explanação é o capítulo 6º, eu queria fazer 3 observações iniciais. A primeira delas diz respeito ao próprio título do capítulo, né, porque o capítulo 6º se denomina A Política Econômica de Gideon e Gideon Civil. E aí, para eu não frustrar qualquer tipo de expectativa, já estou adiantando para vocês que os autores não vão tratar do Gideon Civil nesse capítulo 6º, né? Eles vão tratar um pouco dessa questão civil no último item, que eles subdividem o capítulo, mas eles não vão tratar do Gideon Civil. A segunda observação que eu queria fazer é que esse capítulo 6º, ele é um capítulo conclusivo da primeira parte da obra Rebooting Justice, né? E sendo um capítulo conclusivo, ele vai trazer, né, à tona vários temas que foram já discutidos anteriormente nos capítulos anteriores. E a terceira observação é com relação à metodologia. Eu escolhi fazer a minha apresentação seguindo mais ou menos a metodologia adotada pelos autores no capítulo 6º, né, ou a divisão que os autores realizaram, porque o capítulo 6º é um capítulo um tanto quanto longo, né, então, se eu fizesse uma apresentação inteira, sem subdividir o capítulo 6º, ficaria um pouco confuso, a quantidade de informações é um pouco grande, então, por isso, eu segui a metodologia dos autores, e eu subdividi aí a minha apresentação de acordo com a subdivisão que os autores fizeram no capítulo 6º. Bom, feitas essas observações iniciais, vamos começar a análise do capítulo 6º. Bom, no capítulo 6º, já na introdução, os autores, eles vão falar que o objetivo deste capítulo é explicar por que a maioria dos americanos tem pouco acesso à justiça. E como o objetivo do capítulo é explicar o porquê, eles já vão começar o capítulo fazendo a seguinte indagação. Por que os problemas de acesso à justiça nos Estados Unidos persistiram e aceleraram por anos, e se aceleraram por anos? E a resposta que os autores trazem para essa indagação é uma resposta que eles vão procurar comprovar durante toda a exposição do capítulo, né? E qual seria essa resposta? De acordo com os autores, né, nenhum dos profissionais que controlam as alavancas do poder, eles sentem a necessidade urgente de mudar, né? E esses profissionais que controlam as alavancas do poder são denominados pelos autores no capítulo 6 como repeat players. Então, essa expressão, ela se refere aí a esses profissionais que controlam essas alavancas do poder, segundo os autores. Assim como em outros capítulos, nesse capítulo, os autores também fornecem inicialmente um exemplo prático, para poder tentar confirmar aí essa resposta que eles dão para essa indagação inicial. E qual que seria esse exemplo prático trazido pelos autores? Eles vão falar de uma mulher que é mãe de 2 filhos e que é divorciada, de um ex-marido que tem uma condição financeira muito superior à dela. E esse ex-marido, segundo os autores, seria um ex-marido ressentido e vingativo. E o que esse ex-marido ele faz? Mais ou menos numa frequência de 3 em 3 anos, ele ajuiza uma ação requerendo a guarda dos filhos, alegando que houve uma mudança de circunstâncias. A mulher, ela entende que não tem qualquer mudança de circunstâncias, mas de qualquer forma ela tem que enfrentar, encarar aí essa ação. A primeira vez que o ex-marido ajuizou essa ação, ela tentou resolver o problema por si mesma. Então, houve uma espécie de tentativa de autorrepresentação. Só que a mulher, ela procurou o tribunal, procurou os serventuários para tirarem algumas dúvidas, e os serventuários não responderam às dúvidas delas.
o juiz ficou irritado quando a mulher perguntou como ela deveria arrolar testemunhas, quais testemunhas ela deveria arrolar. A mulher procurou o serviço de assistência judiciária, mas ela ganhou muito dinheiro durante o ano todo, então ela não era uma candidata apta a receber esse serviço de assistência judiciária, e tendo em vista todos esses fatores, ela entendeu que para não perder a guarda dos filhos, ela teria que contratar um advogado. Então, ela pegou um empréstimo com os pais dela e contratou o advogado, e assim assegurou a guarda dos filhos. Então, esse foi o exemplo prático que os autores trouxeram. Segundo os autores, o que é comprovado por meio desse exemplo prático é que todos os operadores do sistema, ou os repeat players, eles se beneficiam dessa situação. Por quê? Porque os serventuários, eles não tiveram que lidar com as dúvidas constantes da mulher, porque o juiz, ele não teve que lidar também com a falta de conhecimento da mulher, que ele se demonstrou claramente impaciente. O advogado lucra porque ele foi contratado privadamente, então provavelmente a única pessoa que não se beneficia desse sistema, segundo os autores, é a própria mulher. Mas, segundo os autores, a mulher está muito envolvida na situação, e ela geralmente culpa o próprio ex-marido e a forma, como ele atua por esse problema, e não o sistema de justiça. Então, com esse exemplo prático, o que os autores eles tentam comprovar? Que todos os profissionais se beneficiam, e que, como todos os profissionais se beneficiam, a manutenção do status quo é algo que, para esses profissionais, é extremamente vantajoso, não fazendo com que eles tenham uma vontade efetiva de mudar o sistema. Os autores vão concluir aí a introdução dizendo que as pessoas que estão no tribunal todos os dias, como foi o exemplo aí dessa mulher, eles estão acostumados a um sistema que canaliza cada litigante para a contratação de um advogado. E o resto das pessoas que não estão nos tribunais todos os dias? O resto das pessoas não enfrenta esse problema porque raramente vai ao tribunal. Então, elas nem se preocupam com esse tipo de problema. Certo? Feita essa introdução, como eu adiantei para vocês, os autores vão subdividir o capítulo em 7 itens, que foi a subdivisão aí que eu também segui. E em todos esses 7 itens, eles vão tentar comprovar a hipótese de resposta que eles trazem, de por que o acesso à justiça continua um acesso à justiça ruim, e por que esse problema do acesso à justiça se acelerou durante os anos nos Estados Unidos. No primeiro item, os autores vão tratar do que eles denominam de interesse e incentivos dos advogados. Na realidade, nesse item, eles não tratam somente dos interesses e incentivos dos advogados, não. Eles vão tratar também dos interesses e incentivos de outros repeat players, tá? Mas eles denominaram dessa forma, então eu repeti aqui o nome do item. Eles vão iniciar esse item falando que o porquê da indagação que eles fizeram inicialmente, ele vai diferir um pouco da justiça civil para a justiça criminal, mas que a resposta fundamental, ela seria a mesma. E qual é essa resposta? Tribunais, processos judiciais e a regulamentação da profissão jurídica beneficiam efetivamente os repeat players. E se há um benefício efetivo dos repeat players, eles não têm a mínima vontade de mudar o sistema, certo? Uma das hipóteses que os autores vão trazer, para falar aí do comportamento desses repeat players, por que que eles adotam esse comportamento, é uma teoria denominada teoria da escolha pública, que é uma teoria inicialmente concebida no âmbito da economia comportamental. Essa teoria, ela vai analisar os incentivos institucionais que os atores governamentais possuem ao agir ou ao se omitir. E aí ela vai afirmar que os atores governamentais geralmente são racionais, são egoístas e eles maximizam seus próprios interesses e felicidade. Ou seja, em outros termos, o que essa teoria da escolha pública ela vai afirmar é que outros fatores desempenham papéis substanciais na atuação aí desses atores governamentais.
E os autores não falam disso, eles não tratam dessa expressão, né? Mas eu acho que há uma proximidade muito grande aí dessa teoria da escolha pública com os vieses cognitivos. Eu não sou nenhuma especialista nessa questão, mas especialmente quando os autores vão tratar da teoria da escolha pública, eles vão falar que esses outros fatores que desempenham papéis substanciais, eles são incentivos considerados como incentivos inconscientes, né? Que são incentivos muitas vezes mais poderosos e importantes do que os conscientes. Então, eu vejo uma relação muito grande aí entre essa teoria da escolha pública e a própria noção, né, ou a teoria dos vieses cognitivos. Bom, os autores também exemplificam esses outros fatores que desempenhariam papéis substanciais aí, com relação aos repeat players, falando especificamente dos juízes e também dos legisladores. Quando eles falam dos juízes, eles vão falar que os juízes têm incentivos inconscientes para tornar os seus trabalhos mais fáceis, receber promoções a graus superiores e ganhar aceitação e admiração. E do mesmo jeito que os juízes teriam esses incentivos inconscientes, os demais repeat players também teriam esses incentivos. No caso dos legisladores, seria inclusive mais fácil visualizar esses incentivos inconscientes, seria mais fácil entender isso. Por quê? Porque os legisladores eles se concentram em angariar votos ou contribuições para as campanhas deles, né? Portanto, eles atendem basicamente a interesses de grupos que podem possibilitar as suas aspirações. Dando sequência a esse tópico, os autores vão falar que conscientemente esses operadores do sistema, né, a maior parte desses operadores, pelo menos, que estão familiarizados com esses sistemas atuais de justiça criminal e civil, eles tendem a ter o intuito de melhorar o acesso à justiça, né? Então, conscientemente, eles tendem a querer melhorar o acesso à justiça. O problema seria mesmo, né, de acordo com essa teoria da escolha pública, esses incentivos que são considerados inconscientes, né? Então, segundo os autores, embora essa teoria da escolha pública ela não pudesse explicar cada ação governamental específica, ela seria uma forma simples, elegante e muito poderosa de explicar vários comportamentos dos repeat players. Bom, para encerrar esse item, né, novamente, os autores vão fazer uma indagação. Por que, então, os sistemas de justiça, né, eles pioraram em vez de melhorar? E, especificamente, né, o sistema de justiça no que tange ao acesso à justiça. E, nesse sentido, eles vão apontar 3 possíveis respostas. A primeira delas seria a insistência em uma única e fracassada solução. Qual é essa única e fracassada solução? Mais trabalho individual por advogados gratuitos fornecidos pelo governo ou pro bono, que é uma resposta, uma solução que os autores já deixaram claro em capítulos anteriores que eles acham que não resolve o problema. A segunda das hipóteses levantadas pelos autores é a de que, apesar do sistema atual ser injusto em muitos aspectos, ele minimiza as pressões sobre os repeat players, e, portanto, não há qualquer tipo de vontade dos repeat players em atuar para uma modificação específica do sistema. E a terceira hipótese trazida pelos autores é a de que o acesso à justiça ele representa um nó cego que nenhum operador pode consertar sem a cooperação múltipla de outros operadores. Então, seria necessária a cooperação de todos, ou a maioria dos operadores, para de fato mudar o sistema, e isso não tem acontecido. Um outro problema levantado pelos autores, que reforçaria aí essa manutenção do status quo e não faria com que houvesse uma mudança efetiva no acesso à justiça,
seria o fato da regulamentação do advogado ser administrada quase exclusivamente por advogados. E aí, antes de entrar nas questões trazidas pelos autores nesse item, eu trouxe aí para vocês um esquema de como funciona, em termos bem simplificados, a organização judiciária dos Estados Unidos. A gente consegue ver aqui, no lado esquerdo, que nós temos uma justiça federal, e no lado direito que nós temos também uma justiça estadual. Quero adiantar para vocês que as competências de ambas as justiças são bem distintas das competências aqui, né, da Justiça Federal e da Justiça Estadual, então não é o mesmo formato. Outra coisa bastante interessante, que eu não sei se é de conhecimento de todos, é que aqui na primeira instância da Justiça Estadual, nós temos a atuação de juízes criminais e juízos civis isoladamente ou junto com tribunais do júri. O que significa afirmar que lá nos Estados Unidos nós também temos tribunais de júri que tratam de questões civis. Mas o meu intuito ao trazer essa representação aqui para vocês foi especificamente nesse balãozinho aqui, ó, que vai demonstrar que existem 50 Supremas Cortes Estaduais. O que isso quer dizer? Que nos 50 estados dos Estados Unidos, há uma Suprema Corte Estadual, certo? Então, se concentrem nesse dado aqui, que é esse dado que é importante para a gente discutir o que os autores vão trazer nesse item. Bom, a profissão jurídica nos Estados Unidos, ela é regulamentada, então, em todos os 50 estados, pelos Supremos Tribunais Estaduais ou pelas Supremas Cortes Estaduais. E isso faz com que a regulamentação da profissão jurídica nos Estados Unidos, ela tenha uma configuração única. E por que essa configuração única? Porque a regulamentação das demais profissões dos Estados Unidos, ela é feita, via de regra, por uma legislação estadual ou por uma legislação federal. No caso da profissão jurídica, não. Ela vai ser regulamentada aí pelas 50 Supremas Cortes Estaduais. E os autores vão falar que essa configuração única da regulamentação da profissão jurídica nos Estados Unidos, ela se deve a uma doutrina constitucional denominada de autoridade inerente. O que aconteceu? Na virada, mais ou menos, do século XX, os Supremos Tribunais Estaduais, ou as Supremas Cortes Estaduais, elas começaram a reivindicar uma autoridade inerente para reger a regulamentação da profissão jurídica. Na maioria dos estados, essa autoridade ela não foi explicitamente concedida pela Constituição do Estado. Então, por isso, essas Supremas Cortes Estaduais, elas começaram a reivindicar essa autoridade para regulamentar a profissão jurídica, com base em um fundamento considerado pelos autores bem raso, que seria o de que não seria possível que o legislativo interferisse na função do judiciário por meio da regulamentação da profissão jurídica, certo? Então, a doutrina constitucional da autoridade inerente, ela surgiu mais ou menos aí por volta da virada do século XX e ela permanece até os dias atuais. O que isso quer dizer que a regulamentação da profissão jurídica nos Estados Unidos é feita pelas 50 Supremas Cortes Estaduais. O que os autores vão questionar, que eles vão falar que seria a verdadeira questão, é se regulamentar a profissão jurídica seria realmente uma competência exclusiva do judiciário, É óbvio que todos os tribunais do país, eles argumentam no sentido que os advogados são considerados próprios oficiais do tribunal. E se eles são considerados oficiais do tribunal, quem tem que regulamentar a profissão jurídica seriam as próprias Supremas Cortes. Mas o fato é que o legislativo costumava ter essa competência exclusiva para fazer a regulamentação da profissão jurídica ou ter essa competência compartilhada com o judiciário. Então, os autores vão indagar se, de fato, essa regulamentação da profissão jurídica, ela seria da competência das Supremas Cortes Estaduais,
Os autores vão dizer ainda que esses casos de autoridade inerente são pouquíssimos fundamentados, como eu já adiantei para vocês. Há um aspecto, há um apelo intuitivo à ideia de que seria uma função natural do judiciário. No entanto, o legislativo, como eu já falei também, controlou única ou conjuntamente a admissão do advogado por todo o século XIX. Por isso, segundo os autores, pareceria improvável que a regulamentação da profissão jurídica tenha sido um dos poderes constitucionais, obviamente, incluídos aí para a competência das Supremas Cortes Estaduais. Além disso, os autores vão falar que a doutrina da autoridade inerente é uma doutrina constitucional estadual e que, portanto, ela não estaria sujeita à reversão legislativa ou qualquer tipo de intromissão, o que geraria a consequência de que os cidadãos não poderiam fazer muito para derrubar essa doutrina da autoridade inerente. Na realidade, qual que é o entendimento? Como essas decisões que reforçam a doutrina da autoridade inerente, elas são consideradas constitucionais, os cidadãos eles não conseguiriam fazer muito para derrubar isso, a não ser tentar modificar a Constituição do Estado ou fazer algum tipo de lobby junto ao próprio Supremo Tribunal Estadual. E qual que é o problema disso? Primeiro que poucos cidadãos, de acordo com os autores, se importam o suficiente para tentar alterar a Constituição ou para fazer algum tipo de lobby com os juízes da Suprema Corte Estadual, que isso seria especificamente verdade, porque muitos dos cidadãos desconhecem que a regulamentação da profissão jurídica é realizada pelas 50 Supremas Cortes Estaduais, e além do fato de que, geralmente, as Supremas Cortes Estaduais, elas são fechadas a esse tipo de lobby por parte dos cidadãos. Com essa argumentação, o que os autores querem demonstrar é que parece improvável que a doutrina da autoridade inerente seja substituída, ou seja, a regulamentação da profissão jurídica, ela continuaria aí a cargo das 50 cortes, 50 Supremas Cortes Estaduais. Reforçando essa doutrina da autoridade inerente, os autores vão dizer que também que todos os juízes da Suprema Corte Estadual, eles são ex-advogados. E de acordo com a teoria da escolha pública, que a gente viu lá no item 1, esse fato dos juízes da Suprema Corte Estadual serem ex-advogados sugeriria que a autorregulamentação provaria ser bastante protetora dos interesses da profissão jurídica, E, de fato, segundo os autores, isso acontece na prática. A regulamentação da profissão jurídica, ela é autoprotetora da profissão jurídica. O que acontece na prática, gente, é que, de fato, regulamentar os advogados, é uma função tangencial ao trabalho principal do juiz. Então, em muitos estados, o que aconteceu foi que os juízes da Suprema Corte, eles deram o máximo da sua autoridade regulatória para as ordens de advogados lidarem. Então, basicamente, quem regulamenta a profissão jurídica nos Estados Unidos são as ordens de advogados por conta dessa delegação feita pela Suprema Corte Estadual. E óbvio que as ordens de advogados, elas levam em consideração o interesse público, mas quando há algum tipo de conflito entre a profissão jurídica e algum interesse público, o que tem vencido geralmente é uma proteção aí à profissão jurídica. Isso, inclusive, é objeto de crítica pelos autores, Na verdade, não somente isso, mas a própria forma pela qual as ordens de advogados fazem essa regulamentação da profissão jurídica. Porque, por exemplo, a forma de ingresso do advogado na profissão jurídica, ela é muito regulamentada, ela é uma forma pesada, mas, por exemplo, a forma na qual a ordem dos advogados trata essa questão disciplinar dos advogados é considerada muito fraca. E aí, até respondendo a sua pergunta, Jamila, o meu capítulo ele vai entrar nesse tópico, de como a ordem ela atua para regulamentar a profissão e também como a ordem atua para punir
possíveis falhas dos advogados nas suas defesas. Como consequência de tudo isso, os autores vão falar que algumas soluções potenciais para a crise de acesso à justiça seriam improváveis de acontecer. Por quê? Porque os Supremos Tribunais Estaduais, eles são institucionalmente conservadores e geralmente desinteressados em tomar medidas que prejudiquem a profissão jurídica, e também porque boa parte da regulamentação da profissão jurídica está a cargo das ordens dos advogados, que também tem um comportamento autoprotetor da profissão jurídica. Só para exemplificar, eu acredito que os autores vão tratar disso na parte 2 do livro, mas algumas soluções que os autores consideram como potenciais para resolver essa crise de acesso à justiça, e eles falam que seriam improváveis de acontecer, são, por exemplo, criar o advogado equivalente ao técnico de enfermagem, seria o técnico da advocacia, que é inclusive uma possível solução que tem sido cogitada no Brasil. E a outra solução que os autores falam que seria improvável de acontecer seria a possibilidade de afrouxar as proteções contra uma prática não autorizada pela lei. Bom, ainda, com o objetivo de comprovar a hipótese levantada pelos autores inicialmente, de que o acesso à justiça, ele não melhora, porque os atores, os repeat players, eles não têm qualquer intuito em que essa mudança ocorra, os autores vão tratar da falta de incentivos dos legisladores para mudar os tribunais radicalmente ou financiar advogados gratuitos. Quando os autores entram nesse item, eles vão falar especificamente da falta de incentivo dos legisladores para mudar o fato da regulamentação da profissão jurídica ser feita pelas Supremas Cortes Estaduais e por delegação para as ordens dos advogados, e vão falar também da falta de incentivo que os legisladores têm para financiar os advogados gratuitos. E quando eles entram nesse tema, eles vão voltar novamente para a questão do Gideon. E aí a gente vai rever novamente o Gideon aqui também no capítulo 6. Bom, no que diz respeito à falta de incentivo dos legisladores para mudar os tribunais radicalmente, os autores vão falar que, além da doutrina da autoridade inerente, haveria mais duas outras razões para os legisladores prosseguirem com calma em torno dos tribunais e da profissão jurídica. A primeira dessas razões é que muitos legisladores são eles próprios advogados. E a segunda dessas razões é que os legisladores eles não são vistos com bons olhos ao fazerem indiscriminadas mudanças nos tribunais ou nos procedimentos judiciais sem apoio judicial de advogados. E por que isso acontece? Porque nos Estados Unidos, segundo os autores, os juízes são considerados muito mais populares do que os próprios legisladores. Com relação à falta de incentivo dos legisladores para financiar advogados gratuitos, e aí nós vamos entrar novamente na questão do Gideon, os autores vão falar primeiramente que a área da verba, a área do orçamento, a área do financiamento é uma área que é dominada pelo legislativo, e que apesar do lobby dos advogados que tem sido feito, os legisladores têm resistido em financiar esses advogados gratuitos ou subsidiados para os pobres por 3 motivos específicos. O primeiro deles é que as pessoas pobres têm menos probabilidade de votar ou contribuir para campanhas políticas. E aí a gente vê novamente aí a atuação da teoria da escolha pública, certo? Um incentivo inconsciente para os legisladores terem essa mudança. O segundo desses motivos seria que os réus de crimes graves, eles enfrentam um duplo impedimento. Eles são impopulares com o público em geral e também, geralmente, inelegíveis para votar. Então, novamente, nós teríamos um incentivo inconsciente para que os legisladores não fizessem esse financiamento dos advogados gratuitos. Por fim,
os autores vão falar que a verba, né, o orçamento, o financiamento, também é prejudicado quando ele é comparado a outras necessidades críticas, né, como verbas para assistência médica, seguro, vale-refeição, porque, apesar da importância da justiça, que é indiscutível, né, nada se compara à importância de verba, né, ou financiamento para comida, abrigo, remédios e a própria educação, certo? Então, concluindo, os autores vão falar que as legislaturas são naturalmente relutantes em financiar direitos ordenados pelo tribunal, como no caso Gideon, especialmente quando eles ajudam grupos politicamente impopulares. E óbvio, se esse programa governamental de financiar mais advogados gratuitos, ele fosse um programa governamental considerado popular, os tribunais eles não teriam que solicitar esse programa, né? As legislaturas elas iriam fornecê-lo naturalmente. Aqui nesse ponto, gente, antes de encerrar esse item especificamente, como os autores voltaram a tratar do Gideon, eu selecionei um vídeo para a gente ver rapidinho, ele tem 5 minutos, que ele vai revisar novamente o caso Gideon, né? Já que a gente passou aí um tempo sem tratar do caso, e ele vai trazer algumas curiosidades. Então, só para a gente revisitar o caso e dinamizar um pouco a aula, eu vou projetar o vídeo aqui para vocês, tá? Tá sem áudio, Natália. E meu áudio aqui tá no máximo. Mas é porque normalmente o Prezi, se o seu vídeo é do YouTube, normalmente ele não permite o som. Então, acho que não vai dar para passar o vídeo no YouTube. Natália, isso. Abre o vídeo direto no YouTube, que eu acho que você consegue. Compartilhe o YouTube. Aí as possibilidades aumentam. Mas diretamente dentro do Prezi não vai dar certo, não. É engraçado porque eu consigo ver, né, o vídeo. Como é que nós estamos de tempo, professor? Você acha que dá? Nós vamos até 8h40. Então nós temos mais alguns minutos pela frente. Gabriel tá na área aí, professor? Gabriel sempre aparece. Fofura. Ele vai, com 5 anos, ele já vai ter terminado o doutorado em Direito. Ele já viu os desenhos do caso Brown e de outros precedentes que tem uns vídeos, uns desenhos animados sobre os casos. Ele adora. Eu acho que eu não vou conseguir projetar, porque eu não estou encontrando ele aqui. Eu fiz uma edição no vídeo, eu diminuí o tempo dele, porque ele é um vídeo um pouco mais longo. Então vamos seguir, ué. Tá tranquilo. Todo mundo conhece o caso, então. Manda o vídeo no WhatsApp depois, Natália. Pode ser, eu vou mandar para vocês então. Se você tiver ele salvo aí e mandar, se você tiver ele salvo aí, dá para você compartilhar. Mas eu não encontrei ele aqui no meu canal do YouTube. Não, mas você não salvou aí o vídeo editado no seu Dropbox ou na sua máquina, não?
Mas você Não, abre ele eu com o coloquei de uma Windows vez no Media Prezi. Player? Não? Não, coloquei de uma vez no Prezi. Entendi. Vamos dar sequência, né? Porque senão eu não vou conseguir concluir aqui pelo menos alguns tópicos. Bom, então, gente, né? O vídeo ele trazia aí o caso do Gideon. Eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp, né? Ele trazia algumas curiosidades também, com relação, inclusive, à sepultura do Gideon, quando o Gideon morreu, aí vocês depois, posteriormente, vão ter a possibilidade de ver. Mas para concluir esse item, então, os autores eles vão trazer mais 2 outros motivos pelos quais não haveria interesse dos legisladores para financiar os advogados para os pobres. Esses 2 outros motivos são os seguintes. O primeiro deles, a vitória para os pobres poderia vir às custas de outros grupos de interesse mais poderosos, né? E o que os autores estão falando de vitória para os pobres? Seria um financiamento de mais advogados gratuitos para os pobres, poderia vir aí às custas de outros grupos de interesses mais poderosos, né? Como, por exemplo, o lobby que é feito por promotores de justiça ou próprios oficiais de polícia. E a segunda razão é que muitos americanos, eles acreditam que o sistema de justiça criminal já é muito tolerante com os criminosos e que gastar mais, né, com esse sistema libertaria mais culpados, né? Em outros termos, também seria uma hipótese de impopularidade do programa, né, trazida aí como motivo pelo qual os legisladores não têm interesse em financiar mais advogados gratuitos. Bom, depois de tratar desse aspecto direcionado aos legisladores, os autores eles vão tratar da questão de que por que os juízes eles não ordenam mais verba, não solicitam mais verba, eles não requerem mais verba, né? Isso porque, de acordo com os autores, os juízes presenciam, né, cotidianamente a realidade diária dos desequilíbrios sociais que ocorrem nos casos concretos. E tendo em vista essa situação, por que os juízes não se preocupariam em solicitar mais verba? Também, para essa indagação, os autores vão apresentar 3 respostas. A primeira delas é que os juízes não podem solicitar mais verba, exceto em circunstâncias excepcionalíssimas, porque é o legislativo, a função estatal, responsável por controlar as verbas, não os tribunais. A segunda dessas razões é que haveria uma relutância institucional apropriada por parte dos juízes, porque, segundo os autores, o legislativo ele teria uma melhor posição para equilibrar as demandas de verbas concorrentes, afinal de contas, isso é competência do próprio legislativo, E enquanto o direito criminal ele é financiado em algum tipo de nível mínimo, os tribunais eles não estão dispostos a solicitar mais verba, mais orçamento, mais financiamento. E a terceira razão seria o fato de que o legislativo poderia fazer cortes compensatórios no orçamento judicial, ou seja, se eles enviassem ou delimitassem mais verba para fornecer advogados gratuitos, poderia ser que houvesse algum tipo de corte compensatório no orçamento judicial, e isso não é interessante, segundo os autores, na visão dos juízes. Bom, gente, nesse item especificamente é que nós vamos visualizar a política econômica do Gideon. Então, ele é um item um pouco mais complexo e é um item mais longo. Os autores vão trazer diversas questões nesse item. Então, eu quero fazer uma explicação inicial já do próprio nome dado para o item, que é Gideon mais Strickland, um equilíbrio viável para todos, exceto réus criminais. Quando os autores nomearam esse tópico dessa forma, eles estavam se referindo aí a 2 cases que a gente já viu, que a Jamila, inclusive, tratou dos 2, o Gideon, que a gente vê desde o início da seminarização aí da obra, e o Strickland, que foi tratado pela Jamila.
No entanto, nesse item, eles não vão tratar do caso Strickland especificamente, eles vão tratar só do Gideon, mas o que gera um equilíbrio viável para todos, exceto para os réus criminais, é a soma desses dois casos, do Gideon e do Strickland, tá? Bom, então vamos lá. Nesse item, os autores vão falar que apesar do Gideon, que vai anunciar aí um poderoso direito a um advogado gratuito, na prática, isso não foi implementado, como a gente já viu aí na apresentação de outros colegas, né? Não foi implementado em qual sentido? Os réus criminais, eles costumam ter algum tipo de defensor público, mas essa defesa apresentada pelos defensores não é uma defesa considerada de qualidade, certo? Então, é por isso que os autores vão falar que o Gideon, ele não foi implementado, de fato, na prática. Eu tinha trazido aqui na apresentação, e depois vocês conseguem ver isso aí, eu acho que pela apresentação que eu mandei para vocês, se não conseguirem também, vocês conseguem ver pelo vídeo indicado pela Jamila, que é um vídeo justamente que traz uma entrevista com o próprio Gideon, rapidamente, e uma entrevista que vai tratar da comemoração dos 50 anos da decisão do Gideon, e vai falar especificamente que, apesar de todo o alarde que foi feito em torno do Gideon, o Gideon não foi, de fato, implementado. E os autores também vão retomar esse ponto aqui, né, nesse item do capítulo 6. Eles vão falar, basicamente, que os tribunais, eles continuam silentes com relação a isso. Com relação ao quê? Ao fato do Gideon não ter sido implementado na prática. Por que os tribunais continuariam silentes com relação a isso? Primeiro, por conta das preocupações institucionais listadas anteriormente, né, nos itens anteriores. E o segundo motivo é que o sistema funciona muito bem para todos os envolvidos, exceto para os réus criminais e possivelmente para os defensores públicos. Então, novamente, os autores estão aqui comprovando a hipótese levantada por eles lá no início do capítulo, né, de que, como os repeat players são, de certa forma, beneficiados pelo sistema, eles não têm qualquer vontade em mudar o sistema. Os autores vão falar que os juízes, as ordens de advogados, os serventuários e até os promotores, eles têm sido grandes fãs de Gideon. Afinal de contas, lidar com casos, né, seria muito mais difícil quando os réus não têm advogados. Por que lidar com casos é mais difícil quando os réus não têm advogados? Porque os réus, eles não estão familiarizados com as leis, com os processos, eles também tendem a ser muito mais emocionais sobre os casos, eles interrompem, eles perguntam, e eles perguntam questões estranhas, e então os operadores do sistema, dos repeat players, eles não se sentem confortáveis, né, com essa ausência de advogado para os réus. Apesar disso, né, apesar de todos esses operadores serem considerados grandes fãs do Gideon, os autores, eles vão entrar agora especificamente na questão do acordo, em outros termos, o que é esse acordo, né? O acordo, ele seria o resultado da teoria da escolha pública somado a um Gideon mal financiado. Então, tendo em vista que os atores governamentais, eles têm incentivos inconscientes para manter o sistema desse jeito, e nós temos um Gideon mal financiado ou subfinanciado, né, como já foi tratado em outros capítulos aí, a consequência para manter o sistema funcionando é a existência, né, ou o incentivo a uma indústria de acordos, certo? E para entrar nesse tema específico dos acordos, né, eles vão falar, Rafael, da questão dos juízes, que os juízes, eles sofrem uma pressão para limpar os seus acúmulos aí, mais ou menos desde a década de 70, que essa pressão teria começado, justamente porque o número de casos criminais é infinitamente maior do que o número de juízes para julgar esses casos criminais. E para gerar uma solução, o que aconteceu? Nós tivemos e temos atualmente os acordos
substituindo os julgamentos criminais. Tá? Bom, o sistema baseado em acordos, ele atenderia aos interesses dos promotores e juízes em fazer os seus trabalhos de forma mais fácil, rápida e mais sobre o controle deles, né? Então, aí a gente poderia ver novamente um incentivo inconsciente para gerar esses acordos, né? Para o público externo, para quem está de fora do sistema, esses acordos, eles são vistos como acordos voluntários, né? Porque, pelo menos superficialmente, eles parecem que estão sendo feitos de forma voluntária. E se eles estão sendo feitos de forma voluntária, o sistema é um sistema justo e preciso, assim como um sistema baseado em julgamentos. No entanto, o acordo, ele é uma desvantagem clara para os réus, porque, segundo os autores, as chances dos réus evitarem a condenação ao se declararem culpados, né, ou seja, ao celebrarem um acordo, elas são basicamente zero. De fato, haveria chances maiores de evitar a condenação se esses réus optassem por ir a julgamento, né? Porque mesmo que o caso seja enorme, há várias complexidades, né? Há alguns elementos que precisam ser considerados, né? E a maioria das vezes os júris são imprevisíveis. Então, isso aumentaria a chance de que os réus não fossem condenados. Tá? Como que funciona esse sistema, né? Que tem como resultado o acordo? Eu fiz aqui um fluxograma, gente. Eu não sou especialista em processo penal, então, assim, se tiver erro e tal, sintam-se à vontade para fazer qualquer intervenção. Fiz isso aqui realmente só para facilitar o entendimento. Como que vai funcionar esse sistema que tem como resultado o acordo? Nós temos dois atores principais nesse sistema, que são o promotor e o próprio juiz. E, segundo os autores, o juiz é considerado, inclusive, elemento-chave desse sistema. Então, o que vai acontecer? O promotor, ele vai propor um acordo para o réu. Esses acordos são denominados como plea bargain. Esse plea bargain, segundo os autores, ele poderia ser de duas espécies, ou um charge bargain ou um sentence bargain. Eu fiz uma pesquisa sobre esse instituto do plea bargain, eu encontrei, na verdade, mais duas outras espécies, que seriam aí o counting bargaining e o fact bargaining. De qualquer forma, qualquer uma dessas espécies está tratando aí de uma assunção de culpa pelo réu, para ele ter algum tipo de benefício, com essa assunção de culpa. Então, segundo os autores, o promotor, ele vai oferecer ou um charge bargain ou um sentence bargain, ou ambos, que seria possível que ele oferecesse ambos, e o réu tem a opção de aceitar o acordo ou de não aceitar o acordo. Essa é uma primeira fase de como funcionaria o sistema de acordos. A segunda fase, que é uma fase considerada, inclusive, mais importante, ela vai envolver o juiz. Por quê? Segundo os autores, os réus e os seus defensores têm que acreditar firmemente que o juiz ele vai impor penalidades mais baixas se houver a celebração do acordo, ou seja, se não houver um julgamento, e que ele vai impor penalidades mais severas caso o réu seja condenado em julgamento, ou seja, caso o réu não faça o acordo e resolva ir para julgamento. Esse seria o funcionamento do sistema na teoria, e segundo os autores, o sistema funciona e funciona muito bem na prática. Inclusive, de fato, os réus e os seus defensores, eles são convencidos de que, se não aceitarem um acordo, a eles será imputada uma condenação mais severa, caso sejam condenados em julgamento. Bom, outra questão trazida pelos autores é que sobrecarregar os defensores públicos e pagar mal aos advogados nomeados também cria pressão para a declaração de culpado, ou seja, para a celebração do acordo. Isso, inclusive, já foi discutido nos capítulos anteriores.
Os advogados privados, especificamente, nomeados, eles muitas vezes recebem o mesmo se eles levam o caso para julgamento ou se eles declaram o réu culpado, né, com um trabalho mínimo. Então, isso significaria aí para esses advogados privados nomeados que, se o caso for para julgamento, eles estariam perdendo dinheiro. E, nesse sentido, também os advogados privados nomeados, eles cooperariam para a indústria do acordo. Segundo os autores, também haveria incentivos institucionais para advogados de defesa eles não forçarem muito os julgamentos. Por quê? Porque é possível que esses advogados de defesa sofram algum tipo de retaliação por parte dos juízes e promotores. E para explicar esse tipo de retaliação sofrida, possivelmente sofrida, os autores vão trazer a teoria dos jogos, que também é uma teoria concebida inicialmente no âmbito econômico, né, e que vai estabelecer que quando os economistas comportamentais, eles repetem o mesmo jogo com os mesmos jogadores, a cooperação entre os jogadores naturalmente aumenta, Isso ocorreria porque em um jogo de repeat players, de pessoas que estão cotidianamente participando desse jogo, seria possível que os desertores, ou seja, aqueles que não aceitassem os acordos, ou tentassem resistir de uma maneira muito forte a esse acordo, eles pudessem ser punidos na próxima partida ou no próximo jogo, O resultado, segundo os autores, é que mesmo os melhores advogados de defesa criminal para os pobres, eles se tornaram litigantes chaves na linha de montagem das ofertas de acordo. De fato, segundo os autores, e isso é algo que eu acho que tem muita pertinência com o que acontece aqui no Brasil também, Nós temos essa indústria de acordos no Brasil plenamente em funcionamento, Essa linha de montagem, ela funciona. E ela funciona de uma forma muito eficaz, porque os casos desaparecem e, frequentemente, eles vão desaparecer cedo o suficiente para limpar aí os acúmulos antes que os advogados, os juízes, os promotores, eles invistam muito tempo ou esforço para resolver o caso, Outra questão levantada pelos autores é que esse sistema de acordos, ele também vai permitir que os juízes, eles racionem, ainda que de forma inconsciente, o tempo precioso do julgamento. E por que os juízes racionariam esse tempo precioso do julgamento? Porque nós teríamos poucos réus que arriscariam ir a julgamento. Basicamente, 3 possibilidades visualizadas pelos autores de réus que arriscariam ir a julgamento. Ou aqueles réus totalmente convencidos de sua inocência, ou aqueles réus que podem pagar os melhores advogados de defesa e estão dispostos a arriscar ir a julgamento, ou aqueles réus que estão convencidos que o acordo judicial é muito injusto. O que acontece na prática, gente, é que advogados de defesa e promotores concordam que a maioria dos réus criminais é, de fato, responsável pela prática das infrações. E sendo esse o caso, o percentual de todos os réus criminais que optam a ir para o julgamento é um percentual muito baixo. O que vai reforçar aí o funcionamento desse sistema de acordo. Professor, eu estou sem noção das horas, eu posso continuar? Natália, Oi. 3. Não entendi, gente, desculpa, eu não estou vendo vocês. 3. Ah, tá. Bom, dando sequência ao item aí, os autores também vão ressaltar que a verba que é pequena, destinada ao Gideon, ela é interessante
para o próprio funcionamento desse sistema de acordos, né? Por quê? Porque mais advogados significaria mais tempo desses advogados para trabalhar em cada caso, e isso geraria uma possibilidade de que mais réus criminais estariam indo à liberdade, incluindo aí alguns réus culpados, né? A gente já viu que isso é, inclusive, uma preocupação dos cidadãos de forma geral nos Estados Unidos. Por isso que eles entendem que a verba ou o financiamento que é destinado para o Gideon, ele não tem que ser aumentado, certo? Bom, no caso dos promotores, porque os autores também vão falar dos promotores, a maioria deles estaria interessada em maximizar suas taxas de condenação com a maior eficiência possível, e isso é feito de uma forma muito clara pelas ofertas de acordo, então os promotores continuam tendo incentivos para oferecer esses acordos e reforçar esse sistema de acordos. E os autores vão destacar também que, apesar da forte regulamentação da justiça criminal, no que tange aos acordos de confissão, há uma carência de regulamentação total, o que possibilitaria aí uma maior discricionariedade dos promotores para a propositura desses acordos e evitaria até uma própria contestação posterior desses acordos, Resumindo, os autores vão falar que advogados, juízes e promotores, eles se sentem confortáveis com esse sistema, por 3 razões. A primeira delas, porque eles se acostumaram com isso. A segunda delas, porque a eficiência desse sistema faz sentido para eles. E a terceira delas, porque esse sistema faz com que todos os participantes tenham uma situação melhor. Também com relação à profissão jurídica em larga escala, os autores vão falar que o sistema funciona bem, eles vão falar que a ABA, a American Bar Association, e outras ordens de advogados, há muito tempo, vêm apoiando advogados gratuitos para réus criminais, quanto mais melhor, obviamente, no intuito da ABA, e com salários mais altos, se possível, Isso porque, segundo os autores falaram, e o professor Dieli já ressaltou isso aqui quando ele respondeu a pergunta da Jamila, a ABA é, no fundo, um grupo da indústria que se beneficia se o governo exige e paga pelos serviços de seus membros. Então, apoiar esse sistema trazido pelo Gideon também é um bom negócio para a ABA. Por fim, gente, o autor vai tratar nesse tópico dos advogados privados de defesa criminal. Que esses advogados privados de defesa criminal, eles também vão se beneficiar da situação atual, que é um Gideon mal financiado. Por quê? Porque os réus criminais, eles temem que os defensores públicos ou os advogados nomeados não sejam reais advogados, e que farão um péssimo trabalho em seu caso. E aí, o que os réus criminais fazem? Eles utilizam todos os recursos que eles têm ou os que eles não têm para contratar um advogado privado de defesa, Ou seja, também os advogados privados de defesa, eles vão se beneficiar desse sistema. Para concluir o tópico, os autores vão falar que o Gideon mal financiado, ele vai criar involuntariamente um sistema de justiça de 2 níveis. Um primeiro nível de camada superior, que seria um sistema disponível para quem pode pagar por tempo e energia de um advogado, e um segundo nível de uma camada inferior, que seria o sistema para todos os outros. No primeiro nível desse sistema de justiça, o sistema de camada superior, nós teríamos um sistema cheio de oportunidades para vencer ou para reduzir acusações e sentenças, e no segundo nível, pelo contrário, nós não teríamos essas oportunidades e os próprios repeat players tentariam pleitear a maioria dos casos em menor tempo possível. Eu acho interessante, vou só fazer um comentário sobre isso, nem é no âmbito do sistema penal, no âmbito do sistema civil, porque uma das
soluções trazidas pelos autores é a questão da autorrepresentação, mas eu acho que a gente tem que refletir se a autorrepresentação ela não continuaria criando, né, um sistema de justiça de 2 níveis. Nós teríamos ainda um sistema de camada superior para quem pode pagar por um advogado e ter uma assistência técnica, né, de qualidade, e um outro sistema de camada inferior, né, na minha opinião, que é das pessoas se autorrepresentando. Pelo menos aqui no Brasil, né, a gente tem exemplos claros de que esse sistema de autorrepresentação ele é bem inferior a um sistema que funcionaria aí com advogados apresentando defesas de qualidade. Aí, para concluir de fato o item, gente, estou terminando esse item, eu sei que eu já extrapolei meu tempo, vou deixar para falar do item 6 e do 7 na próxima aula, mas em 5 minutos eu concluo. Os autores vão trazer uma citação do Richard Posner, que descreve esse sistema de forma bastante cínica. O Richard Posner, você sabe, né, um jurista conhecido, acadêmico de economia e de direito, é um juiz federal, e é um dos principais expoentes aí da teoria da análise econômica do direito, né? E qual que é a visão dele desse sistema? Ele vai falar o seguinte: posso confirmar por experiência própria como juiz que réus indigentes são geralmente mal representados. Mas se é para sermos realistas, devemos reconhecer que isso pode não ser inteiramente uma coisa ruim. Os advogados que representam réus criminais indigentes parecem ser bons o suficiente para reduzir a probabilidade de condenar uma pessoa inocente a um nível muito baixo. Se eles fossem muito melhores, ou muitos culpados seriam absolvidos, ou a sociedade teria que dedicar recursos muito maiores para o processo de casos criminais. Um sistema básico para a defesa dos réus criminais indigentes pode ser ótimo. Então, esse aí é a visão de um estudioso, né, um jurista sobre o sistema, e os autores também vão trazer aí uma visão dos americanos sobre o sistema, né? Por que os americanos aceitariam esse sistema, que parece ser um sistema que tem um certo nível de condenação injusta e uma advocacia ruim. E a resposta, né, para isso, porque os americanos eles aceitam esse sistema, é porque em todo o sistema a linha de produção de ofertas de acordo pesa sobre um custo relativamente baixo, né? Seja aí esse custo no sentido econômico, porque aí o julgamento é muito mais caro do que fazer acordo, ou seja, esse custo aí no sentido de mais trabalho, porque fazer acordos gera menos trabalho, praticamente para todos, né, os repeat players. Professor, faltam 2 itens. Eu acho que eu demoro pelo menos 20 minutos para falar deles. Aí eu não sei se na próxima aula. Só para finalizar, eu acho que é importante só dizer que percebam como que os autores claramente vão mostrar como a situação de busca de consensualidade no direito americano, em alguma medida, foi naturalizando essas questões, e a gente precisa ver em que medida que o atual momento que nos encontramos tendendo a esse mesmo movimento de naturalização da consensualidade, ele pode ser positivo ou negativo, ele acaba podendo naturalizar descumprimentos de direitos fundamentais, porque a gente acaba pensando, entre não ter nada e ter alguma coisa, melhor ter alguma coisa, que é, em alguma medida, o raciocínio utilitarista de acesso à justiça, que em alguma medida vai ganhando força. E aí a gente precisa refletir isso, e até porque na próxima aula a gente vai começar a ver quais são as propostas efetivas que os autores vão fornecer, para a gente ver em que medida que isso possa vir a ser absorvido ou que pode trazer problemas muito delicados. Mas a gente discute isso com mais tempo. Ô, professor, semana que vem tem aula? É porque semana que vem é dos seminários, né? Eu não sei, a regra anterior era de que não havia aula durante a semana dos seminários. É o seminário da nossa linha.